Você já sentiu que fala com Deus? Mas quem responde é o medo. Imagine-se diante de uma porta invisível que só se abre quando sua voz encontra a frequência certa. Pare tudo por 7 segundos, respire e escute. Há uma frase simples, curta como um sopro, que realinha seu campo, silencia o caos e faz o dinheiro e os milagres virem até você. Nos próximos minutos, você vai descobrir a frase exata, o modo correto de pronunciá-la e como selá-la para começar a notar sinais de mudança em até 48 horas, sem rituais, sem repetições infinitas, sem depender de sorte. Florence Scovel Shinn caminhava pelas ruas de Nova York entre as décadas de 1910 e 1930, quando o mundo cambaleava entre guerras e a Grande Depressão. Enquanto bancos quebravam e multidões perdiam o chão, ela ensinava algo escandalosamente simples. A palavra falada, proferida com autoridade espiritual, é uma chave de resposta imediata, um comando ao invisível. Enquanto a época gritava escassez, Florence falava ordem divina e via portas se abrirem para pessoas comuns. Contas pagas, empregos improváveis, reconciliações, cura, visionária, uniu Bíblia, imaginação e uma disciplina da fé que parecia magia. Mas era lei. Talvez você já tenha tentado afirmações, visualizações, promessas e promissórias. Talvez tenha feito tudo certo. E, ainda assim, a conta não fechou. Se o peito aperta quando pensa em boletos, se a mente corre quando a noite cai, se a oração virou súplica cansada, este momento é para você. Não porque você não fez suficiente, mas porque faltou o ingrediente que Florence martelava: tom de autoridade. Não é gritar, é saber. Aqui vai a verdade libertadora. Não é complicado. Não exige objetos, iniciados ou longas repetições. Bastará pronunciar uma frase de forma consciente, uma única vez, com postura, respiração e certeza. Hoje você aprende a construir esse campo de 7 segundos e afirmar a palavra como decreto, não como pedido. Você está prestes a resgatar uma herança espiritual que nunca deixou de ser sua. Para isso, precisamos ancorar a consciência no exemplo de uma mulher que atravessou uma das épocas mais duras da história com uma convicção serena e imbatível. Florence Scovel Shinn, artista plástica, professora e escritora nascida em 1871, ela viveu o turbilhão econômico e emocional das primeiras décadas do século XX. Enquanto Nova York alternava entre euforia e colapso, enquanto famílias inteiras eram engolidas pela Grande Depressão, Florence aparecia nos salões e pequenos auditórios com uma tese simples e ousada. Sua palavra é sua varinha mágica. Ela não se apresentava como guru inacessível. Era prática, direta, quase coloquial. Falava de contas, de aluguel, de relacionamentos e de saúde com o mesmo mapa. A palavra falada, alinhada à fé, ordena a matéria porque já está alinhada ao plano divino. O coração do ensinamento que guia este vídeo é cristalino. O universo não responde ao desespero das repetições. Responde à autoridade de um decreto pronunciado em estado de certeza. Florence chamava isso de falar pela lei, não pela sorte. Quando você diz a frase certa com o tom de direito divino, algo se arruma por dentro. A mente para de brigar consigo mesma. E por fora, circunstâncias começam a convergir. Para Florence, dinheiro não é um inimigo moral nem um ídolo. É um servo, uma forma de energia que obedece à voz de quem sabe quem é. Por isso, a técnica dos 7 segundos não é um truque, é um pequeno portal de presença. Em 7 segundos, você sai do pedido ansioso e entra no decreto consciente. Quase todo mundo foi condicionado a acreditar no oposto. Dinheiro só vem com sofrimento. Quem tem fé não fala de dinheiro. A afirmação só funciona se repetir 1000 vezes. Primeiro a realidade muda, depois eu acredito. Florence desmontava essas crenças uma a uma. Ela ensinava: você não atrai o que quer, você atrai o que é.
Se por dentro você é escassez temerosa, não adianta dizer abundância 1000 vezes. A vibração da palavra não é o som, é o estado. Se por dentro você se reconhece herdeiro do bem, a frase dita uma única vez sela o contrato. E quando a mente vier com o velho catecismo da falta, mas e os boletos? Você responde como Florence, nega a aparência e afirma a verdade. Não é negar a realidade, é reordená-la. Hoje, a ciência oferece pontes úteis para a mente cética. O seu cérebro possui mecanismos como o Sistema de Ativação Reticular, SAR, que filtra estímulos conforme aquilo que você considera importante e verdadeiro. Um decreto bem feito não é um pensamento bonito, é uma priorização neural. Sua atenção começa a buscar sinais, soluções, oportunidades que antes você nem via. Ao mesmo tempo, o corpo responde. Respiração, lais, postura, laicis, tom de voz, criam coerência fisiológica. A emoção congruente informa ao cérebro. Isto é real. Some a isso o efeito de neurônios espelho. Você se modela pelo que declara e pelo que vê. E temos um circuito em que a palavra dita com certeza muda percepção, comportamento e, por consequência, resultados. Florence traduzia tudo isso de forma poética. Fale a palavra e o caminho aparecerá. Perceba o contraste entre dois métodos. O comum, repetir apressado, pedindo como quem teme perder, sempre projetando para um dia. Resultado, cansaço, descrença, efeito bumerangue. O de Florence, dizer uma vez como quem assinas no presente, agora, com autoridade mansa e consentimento da alma. É a diferença entre bater na porta e usar a chave. O decreto certo, no estado certo, muda a sua posição interna. Você deixa de perseguir e passa a magnetizar. É por isso que dizemos que o dinheiro te procura. Não é o dinheiro pensando, é você tornando-se encontrável pelo suprimento que já existe. Se a sua história com prosperidade tem sido uma maratona de esforço e frustração, respire. Você não está quebrado. Você estava dessintonizado. A boa nova é que sintonia muda rápido. Em 7 segundos, com atenção plena e tom correto, você pode virar a chave. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar casos reais, a frase exata, o passo a passo de como dizer uma única vez e como selar para não desfazer com a dúvida. E sim, vamos cuidar da mente quando ela vier cobrar explicações. Por ora, retenha a imagem, sua palavra como chave, seu coração como porta, sua vida como casa em ordem. Antes de avançarmos, faça um pequeno compromisso consigo. Você vai praticar presença enquanto aprende. Não é apenas ouvir, é assumir seu posto. Quando terminar este vídeo, você terá a ferramenta e a postura. E quando aplicar, sinais começarão a aparecer, às vezes discretos, um convite, uma lembrança, um contato, às vezes claros, um pagamento, um contrato, uma solução. O importante é não voltar ao velho tom. A lei responde ao primeiro decreto. Se isso está ressoando em você, vá aos comentários agora e escreva. Minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora. Escreva como um selo, não como pedido, mas como assinatura. Declarar publicamente cria testemunho. Sua mente registra compromisso, seu coração ganha coragem e você abre espaço para que outros confirmem com você. Comente e volte. No próximo bloco, vou te mostrar histórias concretas de quem aplicou exatamente isso e colheu em semanas. Florence dizia: a prova é o melhor argumento da fé. E as histórias que você vai ouvir agora são testemunhos vivos de como uma simples frase, dita com convicção, é capaz de reprogramar o destino. Não foram pessoas privilegiadas, mas gente comum, como você, que decidiu testar o invisível. História 1. Margaret, a costureira da esquina. Margaret vivia em um pequeno quarto nos fundos de uma alfaiataria. Costurava até tarde e, às vezes, no fim do mês, tinha apenas 3 moedas. Em uma noite de inverno, cansada de rezar sem resposta, ela abriu um livro antigo de Florence e leu.
O que você declara em fé, o universo apressa. Com o coração acelerado, levantou-se, segurou as moedas e pronunciou: Dinheiro, você é meu servo fiel. Apareça sob a graça e de modo perfeito. Depois respirou fundo e foi dormir. 4 dias depois, uma cliente que não via há meses apareceu com um grande pedido de vestidos para um evento comunitário. Margaret pagou todas as contas e ainda sobrou o suficiente para comprar uma máquina nova. Quando voltou a orar, não pediu, agradeceu. Florence explicava. Ela rompeu o contrato de escassez. O dinheiro respondeu ao tom da autoridade divina. História 2. Thomas, o professor desempregado. Thomas tinha 46 anos e estava há 8 meses sem trabalho. Vivia de pequenos bicos e de culpa. Uma amiga lhe emprestou O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, e ele leu uma frase que o perturbou. As palavras não voltam vazias, voltam carregadas do que você envia. Numa manhã chuvosa, ao sentir o desespero crescendo, ele fechou os olhos e disse pausadamente: O emprego perfeito me procura agora. Eu sou o canal de um trabalho divinamente ordenado. Por 7 segundos, apenas respirou, sentindo a presença da certeza. Uma semana depois, recebeu um convite para substituir temporariamente um professor doente. O contrato virou efetivo e, com o tempo, Thomas foi promovido a coordenador. Não pedi um trabalho, dizia. Afirmei minha utilidade divina. História 3. Helena, a viúva com dívidas. Helena herdou dívidas e um pequeno mercado quase falido. Contava moedas e chorava todas as noites diante das prateleiras vazias. Certa tarde, ouviu uma palestra de Florence gravada em um disco antigo. Nela, a autora dizia: Não veja a falta, veja o campo invisível da provisão. Helena decidiu agir diferente. No dia seguinte, acendeu uma vela, olhou o caixa quase vazio e decretou: Eu sou o canal da abundância divina. O suprimento vem de todas as direções, de forma perfeita e imediata. Em 21 dias, uma vizinha investiu no mercado e trouxe novos clientes. Em 3 meses, o negócio prosperava. Helena transformou o local em um pequeno centro de doações. Dizia que cada cesta vendida era um milagre repartido. História 4. Lucas, o músico sem palco. Lucas era talentoso, mas a cidade pequena não oferecia oportunidades. Tocava em casamentos e sobrevivia de favores. Numa noite, ao escutar um trecho de Florence sobre a voz criadora, ele escreveu em um papel: Meu dom abre portas que ninguém pode fechar. Leu em voz alta e guardou o papel na capa do violão. 2 semanas depois, um produtor que passava pela região o ouviu tocar e o convidou para uma gravação em estúdio. Hoje, Lucas vive da música e diz que o maior som que aprendeu a produzir foi o da própria fé. História 5. Clara, a jovem endividada. Clara devorava vídeos sobre prosperidade, mas vivia endividada e ansiosa. Ao encontrar os ensinamentos de Florence, descobriu a diferença entre falar e decretar. Seguiu o ritual dos 7 segundos, acendeu uma luz suave, colocou a mão no peito e afirmou: Minhas riquezas fluem a mim agora, sob a graça e de modo perfeito. Em menos de 48 horas, recebeu um Pix inesperado de um antigo cliente e, nos dias seguintes, um convite de trabalho fixo. Foi como se o universo estivesse esperando que eu falasse a senha certa, contou. Essas histórias não são exceções, são espelhos do possível. Todas elas começaram com a mesma decisão: substituir o medo pela certeza. Quando você entra nesse estado, o decreto deixa de ser uma tentativa e se torna uma ordem amorosa ao campo divino. Florence dizia que cada palavra é uma semente sonora, plantada com fé, germina inevitavelmente. O que você precisa entender é que não existe demora na lei espiritual. Existe apenas o tempo que leva para a mente aceitar a verdade. Quando você acredita que já é digno, a vida se apressa em confirmar. Essas histórias são a prova viva de que a frase certa
dita com convicção, cria movimento. E agora é o seu turno. No próximo bloco, você vai descobrir a frase exata que Florence ensinava. A que abre o canal da abundância e faz o dinheiro vir até você, não o contrário. Antes de revelar a frase, Florence fazia sempre o mesmo aviso. Não pronuncie essas palavras se ainda está preso ao medo. Espere até sentir o coração silencioso. Por quê? Porque a palavra não tem poder em si. O poder vem do estado de consciência de quem a pronuncia. O universo não reage ao som, reage à autoridade vibracional por trás do som. Por isso, antes de tudo, pare, respire. Sinta a respiração entrar e sair como uma maré suave. Imagine o ar subindo até o topo da cabeça e descendo até os pés. A cada respiração, repita mentalmente: eu estou no centro da abundância. Essa é a preparação para o campo de 7 segundos, o espaço onde tudo se alinha. Quando Florence ensinava essa técnica em suas aulas, ela pedia que o aluno fechasse os olhos e visualizasse uma luz dourada à frente, como se o próprio céu se inclinasse para ouvir. E então dizia: escute com toda a sua alma. Minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora, sob a graça e de modo perfeito, dentro do peito. Elas são o código vibracional da prosperidade. Repita mentalmente uma segunda vez, não com ansiedade, mas como quem confirma uma verdade antiga. Minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora, sob a graça e de modo perfeito. Agora, analise cada parte. É aqui que está o segredo. Minhas riquezas. Você está reconhecendo que já possui uma herança espiritual. Não é mendigo da vida, é herdeiro, por direito divino. Afirma que não depende de sorte, de política, nem de esforço desmedido. O bem te pertence por lei eterna. Fluem, nada é forçado. Você não persegue, não empurra, permite o fluxo. A mim agora. Traz o decreto para o presente, onde a criação realmente acontece. Sobe a graça. Essa expressão remove o medo da culpa ou do roubar bênção. Significa que tudo virá de forma harmônica, sem prejudicar ninguém. De modo perfeito. Encerra a frase selando o resultado ideal. Não o que você imagina, mas o que a inteligência divina sabe que é melhor para você. Florence repetia: a palavra certa, dita uma vez, abre 1000 portas. Ela sabia que o universo não precisa de insistência, mas de clareza. Por isso, a técnica dos 7 segundos é simples. 1. Respire profundamente uma vez. 2. Sinta o corpo inteiro relaxar. 3. Visualize uma luz dourada descendo sobre você. 4. Diga a frase apenas uma vez, em voz firme e serena. 5. Permaneça em silêncio por 7 segundos. 6. Agradeça, como quem já recebeu. É tudo. Nenhum ritual, nenhum objeto. A força está no estado de certeza. E atenção, não use essa frase de forma egoísta. Não é para ter mais que os outros, e sim para restaurar a ordem divina na sua vida. Quando você prospera pela graça, outros prosperam com você. Florence alertava: a abundância é um rio. Se você tenta represá-lo, ele seca, mas se deixa correr, ele se multiplica. Por isso, ao decretar, pense também em como a sua prosperidade servirá, quem será abençoado por meio dela. Esse é o antídoto contra a culpa e o medo de ganhar demais. Talvez você duvide que algo tão simples possa mover tanto, mas Florence garantia: o universo escuta na primeira vez. O problema não é o universo, é a repetição movida pelo medo. Cada vez que você repete sem fé, anula o decreto anterior. Por isso, fale uma única vez e depois viva como se já estivesse feito. A fé não é esperar, é descansar. Faça o teste. Hoje mesmo, antes de dormir, crie o seu campo de 7 segundos. Feche os olhos, pronuncie a frase e não espere fogos. Apenas observe o mundo nos próximos dias. Um convite inesperado, um valor devolvido, uma lembrança. Esses são os sinais de que o decreto foi ouvido. Se você sentiu algo se mover dentro de você,
enquanto dizia essas palavras. Se seu coração acelerou ou se a paz te envolveu, curta este vídeo agora. Esse gesto é como acender uma vela invisível, declarando ao universo: eu estou alinhado à abundância. E se você conhece alguém que vive em desespero financeiro, que precisa de esperança real, compartilhe esta mensagem. Florence dizia: a abundância se multiplica quando é compartilhada. Ao fazer isso, você não perde a sua bênção, você a amplifica. Agora que você conhece o decreto sagrado, vamos além. Por que ele funciona? Como é possível que uma simples frase mova realidades inteiras? O próximo bloco vai te mostrar a ciência e a espiritualidade por trás da palavra que o céu ouve. Florence costumava dizer: a palavra é o molde invisível da forma. E agora que você já conhece o decreto, é hora de entender por que ele funciona. Não como mágica, mas como lei espiritual e científica. Quando você fala com fé, não está apenas emitindo som, está reorganizando vibrações. A Bíblia já dizia: haja luz e houve luz. A ciência moderna chama isso de colapso da onda de probabilidade. O observador define o que se manifesta. Florence não usava a linguagem da física quântica, mas entendia o princípio. Você é o observador que ativa a realidade ao afirmar com certeza. Espiritualmente, o decreto funciona porque a fé é uma frequência. Ela não pede, declara, não implora, assume. É como sintonizar uma estação de rádio. A música sempre esteve no ar, mas só toca quando o aparelho está na frequência correta. Da mesma forma, as riquezas divinas já existem. Sua fé apenas alinha o receptor interno. Quando você diz: minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora, está se colocando em coerência entre mente, emoção e corpo. A neurociência confirma: quando palavras são ditas com emoção congruente, o cérebro libera neurotransmissores de confiança e foco, como dopamina e serotonina. O coração, por sua vez, emite um campo eletromagnético coerente, registrado cientificamente pelo HeartMath Institute. Essa coerência envia um sinal ao seu ambiente, que o subconsciente interpreta como verdade. Resultado: você passa a perceber e agir de modo que materializa o que já declarou. É por isso que repetir mecanicamente não funciona. O método comum diz: repita até acreditar. Florence invertia: acredite e uma só palavra bastará. Enquanto o primeiro depende de esforço e medo, o segundo depende de descanso e certeza. Ela chamava isso de falar com a autoridade do Filho de Deus. Não pedir, mas reconhecer o que já lhe pertence por herança. Pense na diferença. O método comum pede ao futuro. O método de Florence fala ao presente eterno. E isso tem um impacto direto na biologia. Quando você pede com ansiedade, ativa o sistema de alerta, cortisol, adrenalina, tensão. Quando decreta com calma e certeza, ativa o sistema de confiança, oxitocina, serotonina, relaxamento. E a energia que cria a realidade sempre responde ao estado mais coerente, não ao mais desesperado. Florence dizia: fé e dúvida não podem ocupar o mesmo espaço. Onde uma entra, a outra se retira. É por isso que, depois de declarar, você deve ficar em silêncio interno. Não volte a dizer: e se não funcionar? Cada dúvida é uma contraordem. O decreto é um contrato espiritual, assinado uma vez e honrado pela lei. Quando a dúvida aparecer, e ela virá, responda como Florence ensinava: esta aparência não tem poder sobre mim. Meu decreto foi feito e o bem já está a caminho. Assim você protege o campo vibracional e mantém o canal aberto. A parte mais bela desse processo é que ele não exige perfeição, exige rendição confiante. Você não precisa sentir fé o tempo todo. Precisa apenas não cancelar o decreto com o medo. A fé é um músculo silencioso e cresce com prática. Cada vez que você escolhe não ceder à dúvida, fortalece a ponte entre o invisível e o visível.
Florence comparava isso a plantar uma semente. Você não cava todos os dias para ver se ela germinou. Você rega, confia e espera. Da mesma forma, o decreto precisa de espaço para florescer. O solo é sua mente, a água é sua emoção, e a luz que acelera o crescimento é a gratidão. Então, se hoje você decretou e nada parece ter mudado, lembre-se, a vibração foi emitida. A forma está se organizando. E o tempo, esse aparente intervalo, é apenas o período de gestação da bênção. Agora talvez você se pergunte: e se eu não conseguir manter essa fé constante? E se minha mente não parar de questionar? Florence respondia com doçura: então, não lute contra a dúvida. Apenas repouse na confiança de que o bem já foi decretado. A fé não é a ausência de pensamento negativo, é a escolha de não alimentá-lo. Em resumo, a frase funciona porque sintoniza seu campo com a lei divina. A mente racional encontra respaldo na coerência cardíaca e neural. E o espírito reconhece sua autoridade inata de herdeiro do bem. Quando essas três dimensões se alinham, a realidade se curva. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que está em um campo dourado ao amanhecer. O vento é suave e o ar tem cheiro de pão recém-assado e terra molhada. Ao longe, você vê o sol nascendo, espalhando uma luz que parece tocar tudo o que há em você: suas memórias, suas dúvidas, seus medos e suas esperanças. Agora, imagine que essa luz se aproxima, atravessa sua pele e pousa sobre o seu coração. Ela sussurra: tudo o que você pediu já te pertence. Sinta o peso sair dos ombros. Você não precisa correr atrás. O que é seu por direito divino está apenas esperando o seu sim tranquilo. Veja-se pagando aquela dívida com um sorriso leve, entregando a chave de um novo lar, ajudando alguém que um dia te ajudou. Veja-se livre, sem medo de olhar o extrato, sem medo de abrir a porta. Sinta a abundância como um rio que corre sob os seus pés. Você não cria o rio, apenas decide parar de nadar contra a corrente. Florence dizia: a fé verdadeira é descanso ativo. Enquanto o mundo corre, você aprende a ficar em paz. E nessa paz, o invisível trabalha. As ideias certas surgem, as pessoas aparecem, os caminhos se cruzam. Você não está sozinho e nunca esteve. Você chegou até aqui porque algo maior te trouxe. Talvez tenha sido um vídeo que apareceu por acaso, uma busca sem resposta, uma noite de cansaço. Mas nada disso é coincidência. Sua alma sabia que este seria o momento em que você lembraria quem é. Tudo o que passou, os fracassos, as esperas, as portas fechadas, foi apenas o treinamento da fé. Agora você compreende. O que parecia atraso era alinhamento. Nada se perdeu. Tudo te preparou. E se você duvidar novamente, porque somos humanos e duvidamos, volte a este ponto. Feche os olhos e repita em silêncio: o universo já me ouviu. Deixe o coração responder. E eu já confiei. A partir de hoje, não é mais sobre aprender, é sobre lembrar. O poder da palavra está em você. Você é o canal da abundância divina, o altar onde o invisível se faz matéria. Não precisa de amuletos nem de permissão, a graça já foi liberada e você é a prova viva disso. Agora, imagine-se no centro de uma grande roda de luz. Ao seu redor, milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, também repetem a frase: minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora, sob a graça e de modo perfeito. É um coro silencioso, uma sinfonia espiritual. A vibração desse coro se espalha pelo planeta, tocando aqueles que ainda vivem na dúvida. E de alguma forma, você sente que faz parte de algo muito maior, uma corrente de fé consciente. Quando uma vida se alinha, o mundo inteiro ganha um pouco mais de ordem. Quando uma alma lembra quem é, centenas despertam pela mesma frequência. A abundância é coletiva. O milagre é comunitário. E o seu decreto,
Hoje não é só por você, é por todos que ainda não lembraram. Antes de encerrar, guarde isso. Você não é a pessoa que começou este vídeo. Aquela pessoa pedia, esta declara. Aquela duvidava, esta confia. Aquela buscava, esta já encontrou. Lembre-se, minhas riquezas por direito divino fluem a mim agora, sob a graça e de modo perfeito. Repita mentalmente mais uma vez e sinta o silêncio depois da frase. O mesmo silêncio em que o céu ouve. É nesse espaço de quietude que o universo começa a trabalhar. Agora que você selou o decreto, há um convite final. Um passo para continuar cultivando esse campo de abundância e fazer parte de uma comunidade que desperta o mesmo poder todos os dias.